Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 18, versículos 28 a 40. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Número 369. A narrativa de João neste ponto, como em todos, não deve ser separada das dos 3 outros evangelistas. Por isso que elas se explicam e completam mutuamente quanto às particularidades. O fundo com relação aos fatos é em todas o mesmo. Cada narrador, como sabeis, escreveu dentro do quadro que lhe fora traçado pela inspiração mediúnica, mas conservando a independência própria da natureza que lhe era peculiar. Não temos que vos dar senão algumas explicações especiais, visto que, quanto ao mais, estes versículos são perfeitamente compreensíveis. Dizendo: O meu reino não é deste mundo, põe Jesus em relevo a natureza espiritual da sua missão, inteiramente estranha a interesses materiais, a aspirações materiais. Dizendo: Mas agora o meu reino não é daqui, afirma, com o servir-se do vocábulo agora,
que dia virá em que o seu reino será deste mundo. Isto se dará quando, regenerados pela verdade, os homens houverem abandonado os atalhos que os extraviam e fazem voltar incessantemente ao mesmo ponto, e houverem tomado com decisão a estrada do progresso, tendo a iluminá-la o facho da verdade sustentado pela fé. Depois de ouvir de Jesus as palavras a que acabamos de nos referir, Pilatos lhe observa: então és rei. Ao que responde ele: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Apresentando com essa resposta testemunho da sua realeza, Jesus confirma a autoridade que já dissera ter recebido de seu Pai antes que a terra fosse criada. Refere-se, pois, desse modo, à sua autoridade de protetor e governador do vosso planeta. É por isso, quer dizer, porque é rei do vosso planeta, na qualidade de seu protetor e governador, que ele aparecera na terra, que viera ao mundo para dar testemunho da verdade, testemunhando a autoridade que recebera do Pai antes que a terra fosse criada, sancionando com a sua palavra o que, ao longo do passado até então, era obra de verdade, ministrando aos homens, pelo desempenho de sua missão, a verdade correspondente àquela época e ao futuro, e destinada, conforme as suas promessas, a se patentear aos olhares do homem, à proporção que este se fosse mostrando capaz de a suportar e compreender. A se patentear, sobretudo, na era que para vós se abre, do Espírito da Verdade, época por ele predita e prometida. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos lhe pergunta: que é a verdade? Reportai-vos as explicações por nós dadas a propósito destas palavras. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E as que demos relativamente à missão do Espírito da Verdade, no passado e nos tempos atuais e futuros da nova era. Fazei-o e encontrareis a resposta à pergunta de Pilatos, sobre a qual Jesus guardou silêncio. Essa resposta o homem não era então capaz de a suportar e compreender. Só nos dias de hoje tinha que ser dada. Pertence à verdade aquele que sabe que a verdade é relativa aos tempos e às necessidades das épocas, que é una, porém mais ou menos encoberta, para só se ir mostrando na medida do que o homem possa suportar e compreender. Pertence à verdade aquele que sabe que quanto mais o espírito se eleva, tanto mais os véus da verdade se rasgam às suas vistas. Pertence à verdade aquele que sabe que esta é o conhecimento de todos os princípios, de ordem física, moral e intelectual, que conduzem a humanidade ao seu aperfeiçoamento, à fraternidade, ao amor universal, que a levam a desprender-se da matéria, que desenvolvem nela sinceras aspirações ao espiritualismo, à espiritualidade. Pertence à verdade aquele que consagra seus cuidados, suas faculdades e seus esforços à aquisição, à propagação daquilo que por essa forma sabe ser a verdade. Todo aquele que pertence assim à verdade escuta a voz de Jesus
pois que Jesus é a verdade. Sua voz sempre se fez ouvir em todas as épocas, antes da sua missão terrena, desde a origem dos tempos, pelos Espíritos do Senhor, seus mensageiros, pelos Espíritos em missão, sempre superiores aos meios humanos onde surgiram, dando a verdade correspondente às necessidades de cada época. Aquela voz se fez ouvir por ocasião da sua missão terrena, quando ele veio pessoalmente dar testemunho da verdade. Fez-se ouvir depois, quando esta foi ensinada e propagada pelos apóstolos e discípulos, e mais tarde por esses espíritos em missão, a quem chamais homens de escol, pela inteligência e pelo coração, gênios benfeitores da humanidade, assim no que respeita à ordem física, como no tocante à ordem moral e à ordem intelectual. Aquela voz vai fazer-se ouvida ainda por intermédio do Espírito da Verdade, que nos tempos atuais e futuros da Era Nova que se inicia, vem ensinar e ensinará progressivamente toda a verdade, à proporção que a puderdes ir compreendendo. E nos tempos preditos, quando para isso os Messias ou emissários vos tiverem preparado, quando vos houverdes tornado capazes de recebê-la, Jesus virá mostrá-la sem véu. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.